Bom, pessoal, vamos recomeçar aqui o nosso painel, que vai tratar da cibersegurança como vantagem competitiva e ROI demonstrável. Para falar sobre esse tema, nós estamos aqui com a Milena Barbosa, do Grupo Nós, o William Barbosa, da Conecta, o Rodrigo Franco de Godoy, da Elo, o Diogo Goebel, da GetUp, e o Mauro Tonon, da Volkswagen Financial Services. Muito obrigado pela presença de vocês. Eu só quero lembrar que ao final aqui do nosso painel nós vamos fazer o sorteio dos brindes oferecidos pelos nossos patrocinadores e também relembrar-los que essa gravação de todos os painéis vai estar disponível no YouTube da TI Inside, então quem perdeu alguma coisa depois vai poder recuperar lá no próprio YouTube. Boa tarde para vocês, que ainda alguns nem cumprimentei ainda, né? Eu só gostaria que, quando vocês começarem a falar na sua fala individual, se vocês se auto-apresentassem, falar um pouco sobre vocês, sobre a empresa, o que vocês estão fazendo, né? Então, eu vou fazer uma pergunta inicial aqui a todos. E Lady First, né, que ontem foi o Dia Internacional das Mulheres. Mas é todos os dias. Mas é todos os dias, com certeza. Bom, como é que vocês acreditam que o CISO pode demonstrar de forma objetiva para o board que investimentos em cibersegurança geram retorno mensurável e contribui para a competitividade do negócio? Bom, primeiramente, queria dar uma boa tarde para todos. Nada como finalizar com um tema tão importante. Sou Milena Barbosa, estou dentro do Grupo Nós. O Grupo Nós, que é antigo Grupo Nós, agora é Oxo Brasil. É um grupo formado entre Raiz e Fensa, se iniciou como uma joint venture e hoje eles se segregaram nessa separação e hoje a gente só faz o reporte para a Fensa México ali, falando de hold, onde nós somos mais uma empresa do grupo, onde eles tendem a ter uma crescente de mais de 30 mil lojas, hoje a gente está com 700 lojas, com uma projeção para 900 até o final desse ano aqui, dizendo de 2026. Meu papel lá é de BISO, então eu sou uma viabilizadora do negócio. Então, eu acabo trabalhando muito em conjunto com o CISO ali, tanto de todas as estruturas, onde eles falam muito de operação. Então, a operação ali, e eu fico no dia a dia com as áreas de negócio ali para poder viabilizar as novas entradas, as novas entregas, falando de Oxo, onde tem as lojas, onde a gente tem vários projetos e iniciativas eu digo de internalizar, mas tendo sempre em mente o custo e benefício de como que a gente deve trazer ali todas as informações no dia a dia e dentro do que transita. Hoje nós temos 700 lojas falando de Oxo hoje, e aí tem uma crescente muito grande para que a gente possa trazer. E falando um pouquinho, né, sobre a questão do CISO, a gente tem toda uma responsabilidade hoje de estar muito alinhado com as áreas e de trazer ali novas iniciativas para que a gente não gere shadow ITs ali que a gente tem. E como é que a gente traz isso? Sempre colocando riscos, e aí meus colegas vão aportar muito bem com relação a isso, e estando sempre muito mais próximo. A proximidade é o que traz, e a gente traz ali gerar o valor com que é o negócio do nosso cenário hoje, corporativo. E aí eu digo que as expectativas estão sendo bem importantes, porque a gente está tendo uma crescente de mais de 30% ali, falando de market share ali no nosso cenário para o mercado, e o México tem visto isso com bons olhos, então ele quer entender um pouquinho mais da cultura brasileira para poder fomentar isso e trazer mais benefícios ali no dia a dia. Então, é um pouquinho do que como a gente trabalha, e eu trabalho muito isso em conjunto com os CISOs que estão ali no dia a dia comigo. Perfeito. William, como é que é a Conecta? Isso. Prazer a todos. Obrigado pelo tempo de todos e atenção. Sou o William da Conecta, sou CISO, Conecta Brasil. A Conecta é um BPO, uma empresa de call center, e desenvolve um CRM próprio. Então, é um negócio muito agressivo. O mercado de BPO ele é muito rápido, muito agressivo. O cliente vai e volta com uma facilidade gigantesca. E o que eu tento fazer é estar muito perto do board, o tempo todo. Se eu não estiver perto do negócio, se eu não estiver perto do board, para me antecipar, para entender o que está acontecendo, eu vou estar rendido. Eu teria que ter uma empresa, 2 vezes o tamanho da empresa, para entender tudo, que é impossível. Então, a gente tem que entender o negócio, fazer com que todo mundo entenda que o CISO, a segurança, ela ajuda, ela não é um obstáculo. A gente está ali para fazer a coisa funcionar e transformar isso em propaganda e, necessariamente, isso vira lucro. Mostrar que você é seguro, que você está funcionando de maneira tranquila e o negócio pode crescer e a gente está trabalhando junto,
o melhor dos mundos. Não vou mentir que todo CISO tem conversas não fáceis muitas vezes, porque o negócio tem pressa, o negócio quer acontecer, o negócio quer ocorrer rápido e a gente quer entender, quer estar com o pé no chão, mas o caminho é esse. Eu acho que é aprender a cada vez menos não falar difícil, porque a gente tem nosso natural, nosso core é falar sopa de letrinha, a gente entende muito isso, e é natural, e quando a gente vai falar com o negócio, não pode ser assim. A gente tem que literalmente falar como se eu estivesse falando para minha filha quando ela fosse criança, para ela entender, para ela comprar o negócio, me envolver e a gente ter valor ali. Então, eu acho que o principal ponto que eu tento fazer, e é o que eu achei, é exatamente parceria. O CISO e a segurança da informação na Conecta está longe de ser uma caixa fechada, aquela sala que ninguém acessa, pelo contrário. A gente, literalmente, é uma sala com portas abertas, amplamente comunicável com todo mundo, e é o que eu falo lá, não tem pergunta ruim, não tem pergunta simples. Nos pergunte qualquer coisa, estou com uma dúvida aqui, se eu posso fazer isso. A gente está aqui para ajudar, vamos somar, porque eu, mais do que eles, preciso que eles somem comigo, porque senão eu vou estar rendido. Perfeito. Rodrigo, como é que é a questão lá na Elo? Bom, boa tarde, pessoal. Sou Rodrigo Godoy, CISO da Elo, né? A Elo, acho que todo mundo conhece aí, é uma bandeira 100% brasileira, né, de cartões. E quando a gente fala da questão, né, do ROI, né? Então, o ROI todo mundo pensa numa coisa bem tangível, né? Eu ponho um dinheiro e recebo, né, uma outra parte ali, olha, um payback em X meses, etc. Mas eu acho que o primeiro passo para a gente poder falar de ROI em cibersegurança, no papel do CISO, é você primeiro entender como está a tua empresa, o teu universo. Então, primeiro você vai pensar ali na construção de um plano diretor de cibersegurança. Só que para você montar esse plano, a primeira coisa que você tem que ter é uma visão do todo. Então, você vai ter que ter ali um assessment, e aí baseado num framework, e aí ele vai te trazer diante de todos os domínios e os subdomínios, como é que está o teu nível de maturidade para cada ponto, e ali ele já vai te trazer uma grande diretriz, onde você tem os principais pontos para começar a gerar projetos, processos e investimento. Você tem que olhar tudo que está mapeado de auditoria interna, auditoria externa, área de riscos, o que os times, de alguma forma, têm ali no dia a dia. Aí, diante disso, você monta uma estratégia, e aí você vai montar uma estratégia onde você vai olhar para tudo aquilo que você tem, né, porque o dinheiro é finito. Então, você já tem um orçamento programado para aquele ano. E aí você vai olhar para o teu orçamento e vamos dizer, puto, o que eu tenho aqui hoje na minha mão, o que ele linka com a estratégia desse plano? Legal, eu já tenho aqui, sei lá, 70% disso amarrado e eu vou conseguir melhorar a resiliência cibernética nesse sentido. A outra parte é a parte de investimento, que é aquilo que você não tem como fazer e você vai projetar. Se eu conseguir emplacar esses projetos dentro da nossa estratégia, a gente vai conseguir fechar esses principais pontos e a gente leva para uma visão de maturidade maior. Isso é o plano. E aí depois você vai ter que botar isso em execução. E aí o grande desafio a alta direção ela está esperando, no papel de um CISO, não que ele traga só notícia ruim, que ele entenda esse ponto, né? Qual é o risco? O risco é esse. Então, o primeiro identificador tem que ser o CISO. Feito isso, ele traça uma estratégia dentro do que ele tem de orçamento. E aí ele consegue dizer o quão ele está mitigando aquele risco, ou aqueles vários riscos. E depois ele tem ali a oportunidade de sentar ali com a alta direção, apresentar esse plano e colocar, olha, dentro de toda a minha estratégia, a gente quer chegar numa maturidade X, com hoje o que eu tenho, eu consigo resolver esses principais pontos, e eu preciso desse investimento para fazer a mitigação. Aí é o convencimento, né? Porque, de novo, a resiliência ela só vai começar a aumentar a partir do momento que você esteja com tudo isso sendo aplicado. E aí, feito isso, você roda o ano ali trabalhando esses principais pontos. E como é que você começa a medir se você está melhorando ou piorando? Aí a gente vai para uma linha de indicadores. Então, você vai ter seus indicadores operacionais, você vai ter seus indicadores estratégicos e seus indicadores de risco. Então, como é que está o meu mundo numa visão de gestão de vulnerabilidades? E aí eu não vou alongar, que o meu amigo aqui vai falar disso, que é a praia dele. Mas eu tenho que ter ali, e um indicador ele não pode ser uma foto do mês. Ele tem que ser um indicador na linha do tempo. Porque se eu comecei em janeiro, como é que eu estou em março? Como é que eu estou em abril? E aí eu vou dizendo, olha, eu venho mitigando isso. E aí você consegue sentar com o time de auditoria e explicar o teu plano, você consegue sentar com a área de risco, colocar teu plano,
E todo o comitê, porque você tem que ter ali um comitê com a alta direção, e a hora que você senta e apresenta, olha, a gente está evoluindo nesses temas, a gente está evoluindo muito numa questão também de cultura de cibersegurança, porque a gente tem visto aí os últimos ataques a questões de aliciar funcionários e o quão isso é importante. Então, você olha para todos aqueles domínios e entrega o plano. Então, eu diria, né, para fechar aqui o meu ponto, a responsabilidade de mapear e preparar o plano diretor é do CISO. O convencimento vai do tipo de linguagem que ele tem e da forma que ele consegue a linha, porque não é só convencer. Convenceu. E o segundo ano? Você melhorou? Melhorei. Ah, legal. Então você ganhou mais um ano de vida. Vamos embora. Segundo plano diretor e por aí vai. Diogo, como é que você ajuda os seus clientes a convencer o board dos investimentos em cibersegurança? Tá bom. Bom, boa tarde. Meu nome é Diogo, sou CEO da GetUp. Eu sou, acho que, o único não CISO aqui. Mas a minha linha de trabalho ela é muito em apoio à figura do CISO. Tá? Então, eu vou começar a falar sobre o problema de vulnerabilidades e vou chegar num racional aqui de retorno sobre investimento, mas muito começando por uma pergunta que eu acho que é o problema fundamental hoje de segurança, que é quantas das empresas representadas aqui conseguem responder que sabem, de fato, tudo o que está rodando hoje na sua infraestrutura. Não que acreditam que deveria estar rodando, mas o que de fato está rodando. Então, acho que essa é a origem do problema. A origem do problema é rastreabilidade, proveniência daquilo que está hoje na nossa infraestrutura. Esse problema fica... antes disso, acho que muito da discussão em segurança gira em torno... E eu sou uma pessoa de não segurança. Né? Eu provejo soluções de segurança para quem está na linha de frente. Mas o que eu vejo muito é uma discussão, bastante discussão em proteção de perímetro, em detecção de anomalias e na parte dos scanners. Eu acho que é um esforço legítimo, são ferramentas legítimas, são necessárias, mas só elas, se nós usarmos só essa estratégia, a gente tem uma falha estrutural, que é quando um scanner detecta uma vulnerabilidade, o componente comprometido já está dentro da nossa infraestrutura, então está um pouco tarde. Esse problema fica ainda maior, porque quando nós geramos um relatório com 400 vulnerabilidades, a gente encaminha para quem esse relatório? Geralmente para os times de engenharia. E nesse momento, o time de engenharia é o time que tem que entregar produto, que tem que entregar funcionalidade, que vive de sprints, enquanto a segurança vive de backlog. E aí a gente gerou uma competição interna entre velocidade de negócio e segurança. E aí velocidade de negócio vai vencer sempre até o dia que não vence mais. Então, isso tem um custo. Vou chegar no racional aqui do Roy. Isso tem um custo alto, porque todo trimestre a gente vai ter... a gente pegou o número hoje, está em torno de 8 mil a 10 mil novas CVEs descobertas em 2026. Nós estamos a recém no dia 9 de março. Então, já temos 10 mil novas CVEs. Então, todo trimestre, a gente está jogando mais vulnerabilidade para os nossos times de engenharia resolver. E isso acaba gerando um custo operacional gigantesco. Então, é uma espécie de ineficiência operacional disfarçada de custo de TI. E é muito difícil demonstrar esse custo, porque a gente está com ele diluído em diferentes squads. Porque isso chega na mão do time e do produto. E ele vai resolver o problema da vulnerabilidade. A solução que nós encontramos para isso é tratar lá no início da cadeia. Então, estou falando aqui de software supply chain, cadeia de suprimento de software. Quanto mais na ponta a gente resolve isso, menor é o custo e menor é esse overhead operacional dentro dos times. Tá? Então, o modelo que eu vejo, que a gente tem visto funcionar muito, é você começar com componentes de infraestrutura, imagens, vou falar aqui imagens de container, porque hoje o Kubernetes está em todo lugar, né? Com 0 vulnerabilidades, de preferência com SBOM. Então, para quem não sabe, SBOM basicamente é uma lista de todos os pacotes e componentes que fazem parte daquele software. Isso traz um ganho expressivo de tempo no momento que você detecta uma vulnerabilidade, porque a primeira pergunta que a gente faz e aí entra no processo de triagem, que é extremamente caro. Então, eu sou afetado por essa vulnerabilidade? Sim.
quais componentes da minha infraestrutura usam, quais outras aplicações da minha infraestrutura usam esse componente, usam essa biblioteca que está afetada. Muito difícil responder isso. Isso torna o trabalho de triagem extremamente longo. Então, quando você tem SBOM, você tem um rastreamento completo de todos os componentes da infraestrutura, você consegue dar essa resposta de maneira muito rápida. Então, quando a gente ataca lá no início da cadeia, você vê os números de vulnerabilidade colapsarem e, por consequência, os custos acabam reduzindo junto. Tá? A gente tem acompanhado com alguns dos nossos clientes, o custo de remediação de uma CVE é 7 vezes maior do que tratar na origem. Então, onde eu vejo hoje entrega de ROI é dessa maneira, é a gente reduzir a nossa exposição, reduzir a quantidade de vulnerabilidades. Eu sei que segurança não é só CVE, a gente tem esse é um recorte, né? Então a gente precisa olhar gestão de identidade, a gente conversou muito sobre isso, então tem vários outros aspectos que precisam ser observados, mas do ponto de vista de CVE, esse é o cenário que eu vejo para a gente reduzir o custo de gestão, tá? Na parte de segurança e entregar um ROI bem melhor. Mauro, como é que você vê? Boa tarde, pessoal. Prazer estar aqui com vocês. Obrigado pelo convite. E, bom, primeiro me apresentando, eu sou Tonon, Mauro Tonon. Tonon, assim como todo mundo me conhece, mercado de trabalho. Eu sou da Volkswagen Financial Services. A Volkswagen Financial Services é a maior plataforma, é a mais completa plataforma de mobilidade do Brasil hoje. A gente integra junto financiamento, consórcio, leasing, aluguel de veículos, gestão de frotas, financiamento e muitas outros produtos, tá, relacionados. A origem dela foi para fazer financiamento de cativos, né, de carros da marca, e hoje a gente trabalha com um espectro muito maior, inclusive com financiamento de veículos novos e seminovos de qualquer marca, além de todo esse leque de produtos que eu comentei. Bom, falando um pouquinho sobre ROI, né, que é o grande desafio aqui do nosso tema de hoje, para nós, a gente, depois de um tempo trabalhando, eu estou na empresa há quase 4 anos, nós consensuamos que no bottom line a gente está falando de risco, né? Tudo que a gente produz. Aí, antes, só fazendo um parênteses, né, eu sou executivo de uma das 3 cadeiras da diretoria de tecnologia, que corresponde à governança de TI, que engloba não só a segurança da informação, mas riscos de tecnologia, compliance, GRC no geral, e várias outras responsabilidades. Tá? E aí, nesse olhar um pouco mais amplo para a segurança da informação, a gente acabou consensuando de que a melhor forma de representar o nosso trabalho e mostrar a efetividade do que a gente faz, tanto na hora de angariar recursos, quanto na hora de prestar contas, é olhando no bottom line o risco que a gente está gerenciando, que a gente está exposto e que a gente tem que gerenciar para fazer o melhor investimento para trazer aqueles riscos dentro do apetite de risco da companhia. Tá? E, com isso, basicamente, quando a gente olha riscos, eu tenho uma conta inversa, né? Enquanto todas as áreas, ou uma parte das áreas de negócio, tem uma visão de qual o revenue, qual o faturamento que ela vai trazer para o negócio, nós, como área de governança e segurança, estamos olhando numa relação mais ou menos inversa. O que eu preciso fazer para que a empresa não tenha prejuízo? Quais os riscos que eu estou mitigando para fazer com que ela navegue tranquilo dentro do seu apetite de risco? Óbvio, risco zero nenhuma organização tem, isso é a mágica do lucro, né? Qualquer negócio que tem lucro, e quanto maior o risco, maior o lucro, são diretamente ou inversamente proporcionais, né? E você tem sempre essa relação, né? Então, de olhar para o risco da organização e entender como você demonstrar isso. Talvez a facilidade que a gente tenha tendo toda essa gestão de segurança dentro de um guarda-chuva de governança é que a gente já tem muito robusto um framework baseado nos principais de mercado, especialmente o NIST, onde eu tenho os grupos, acho que o Rodrigo falou um pouquinho disso, né? Os grupos e subgrupos de processo, e eu consigo mapear muito bem através do assessment, que é por onde tudo começa. E depois, baseado nisso, eu vou fazendo no detalhamento ao nível de processo ou ao nível de requerimento daquele processo, tudo que eu estou melhorando e o nível que eu tenho que chegar. E aí, usando uma escala COBIT de maturidade de processos, né,
e inclusive eu acabo abordando muito isso também quando eu leciono, para os alunos terem uma noção do que é governança e como isso funciona, você acaba pegando um conjunto de requerimentos que, por vezes, são os mais expressivos e relevantes para aquele momento, para aquele ciclo do negócio, e tem uma missão que é viabilizar o negócio seguro e governado, ou seja, segurança e tecnologia por tecnologia não existe. Nós estamos lá para apoiar e para viabilizar o negócio. Esse é o grande segredo. E fazer o investimento correto em tecnologia, ou principalmente em segurança, muito inverso do que eu tinha em mente quando eu comecei minha carreira, talvez seja a melhor relação do resultado com o melhor e menor investimento possível, que habilite o seu negócio dentro do apetite de risco da organização. Então, primeiro, na hora de você buscar o investimento, você tem que provar isso através do resultado do assessment, apontando o que você vai melhorar. E na jornada, para você continuar o mandato, né, de continuar recebendo investimento para continuar essa jornada, você tem que prestar conta do que você se propôs a fazer dentro daquele nível de requerimento de processos com os que você tinha se comprometido e mostrando qual a evolução que você teve. Dessa forma, a gente consegue fazer um ROI invertido, que é basicamente a redução do risco ou exposição do risco da organização, e consegue conversar uma língua muito comum, especialmente para o top level, né, da companhia, mas também para as áreas de negócio, especialmente quando você tem junto o apoio do Enterprise Risk Management, que é o nosso caso. Então, isso facilita muito, porque a gente cria toda uma estrutura de riscos que é a mesma forma que a empresa inteira comunica risco para o board e para o negócio. E aí você tem uma fluidez de como isso acontece no entendimento. Não que seja tão fácil assim. É mais fluido, mas não é fácil. Com certeza é bastante desafiador, porque a gente tem, por natureza, uma tecnicidade na nossa fala. E o nosso exercício, colocado pelo nosso colega há pouco, né, é exatamente como transcrever isso numa linguagem simples de ser entendida. Justamente a minha próxima pergunta é isso, né? Que tipo de abordagem tem funcionado melhor para que os CISOs participem das decisões estratégicas da empresa e não apenas na gestão de riscos tecnológicos? É só quando existe um problema de um incidente dentro da empresa, uma invasão, algo assim? Quer começar? Bom, vou começar. Eu estou vivenciando isso diariamente, que é conversar com a minha área de negócio, a importância de a gente falar de segurança, embarcada dentro de uma tecnologia, embarcada dentro do negócio no dia a dia. E não basta a gente falar só de incidente, a gente tem que falar o quanto que a gente pode viabilizar o negócio, quanto de retorno que a gente vai trazer, isso numa ação operacional, dentro da própria operação. Acho que vender coxinha não é fácil para ninguém, e muito menos você ter atendentes que estão nas lojas ali e que não conhecem muito nada menos do que somente atender o cliente ali na ponta e falar para ele que o pão é o melhor e que o pão vai sair quentinho, que a cerveja está gelada. E é isso que é o cliente o que espera. Então, para o nosso lado, a gente vai na ponta, coloca ali a redinha no cabelo, vai conhecer ali, fica ali em conjunto, preenche a gôndola quando chega ali o caminhão para poder abastecer. Então, para isso que a gente tem que saber traduzir ali todas as perguntas que muitas das vezes o cliente fala. Olha, a gente não costuma pedir o CPF. Então, todo mundo, tem desconto? Não, tem desconto, sim, a gente faz diversas promoções, só que, para isso, eu preciso ser a principal tradutora ali, de falar para eles a importância do que é segurança da informação e o quanto que ele vai estar alinhado ali para que a gente possa ter o maior rendimento necessário para ganhar a lucratividade e o retorno que é o esperado. Então, não basta eu ser somente responsiva quando tem um incidente ou falar palavras bonitas, que é o que a gente sabe ali no nosso dia a dia, porque quem conhece somos nós, não são eles que estão ali na ponta. Então, eu preciso trazer ali muito letramento. Eu digo que não é mais, eu não trabalho mais com a conscientização, eu tenho que trazer o letramento. É traduzir ali como se fosse meu pai e minha mãe, senhores de idade, como é que eles devem buscar, pegar a mercadoria e trazer essa mercadoria para o dia a dia. Então, eu falo isso porque hoje meu time sou eu, mais 2 pessoas, e eu falo para eles que a gente precisa estar muito imerso ali no dia a dia com todos. E ali o trabalho de ter bastante costas largas e resiliência, que acho que é o que o Rodrigo colocou bastante aqui para nós, bastante resiliência e paciência para que a gente possa traduzir o nosso dia a dia e que todo mundo possa consumir, tendo a tranquilidade necessária, sabendo usar o seu débito, seu cartão de crédito e débito ali no dia a dia.
Então, um pouquinho do que eu faço é traduzir o nosso cenário, em vez de somente trabalhar no dia que tem incidente ou quando realmente eu preciso adquirir alguma tecnologia ou outra, falando de segurança da informação. Perfeito. William, como é que você convence seu board lá na Conecta? Só voltando um pouquinho, eu acho que o CISO que quiser trabalhar, só quando tiver incidente, ele vai durar bem pouco. Porque Apesar que no trabalho não vai faltar, né? nem ele vai querer continuar lá. Exato. Na verdade, eu acho que é bem o que a Milena falou. Assim, a gente tem que estar perto do board, tem que estar perto do negócio. Eu que venho do mercado de BPO ama IA. Então, se eu falar que eu vou pegar uma operação de call center e vou colocar um IA em vez de pessoas para atender, qualquer cliente adora isso. Porque IA não fica com dor de cabeça, não falta, não falha. E eu coloco 10 mil pessoas num rack. Eu não preciso de um prédio. Então, o board ele quer muito isso, e quando você começa a traduzir isso para ele aceita. O difícil é assim, na verdade, eu acho que é um exercício interno de humildade, de você não se permitir falar difícil. Porque senão eu começo e na hora que eu não percebo, eu estou falando um monte de sopa de letrinha, aí você olha para o seu board, ele catou o celular e está olhando para o celular e fala, pô, perdi a reunião. Então, isso que é o difícil ali. Então, na hora certa de falar de tecnologia, você vai falar o que... A gente participa de num clube de CISOs e teve uma dica que eu achei lá sensacional. Toda vez que eu faço uma apresentação, 2, 3 slides. Muito simples, muito objetivo, e por trás daqueles 3 slides tem 30 ali de hiperlinks, se ele precisar do detalhe. Mas, normalmente, está ali quase que um pop-up para uma criança que você mal lê. Se bobear, tem só figura ali, uma coisa muito simples, muito fácil, muito compreensível. E eu acho que é aí que você cria negócio, não só para a segurança, para você mesmo, porque eu acho que quanto mais a segurança está junto com o board, é melhor para todo mundo que está aqui. Que é o que a gente quer evoluir de maneira tranquila. Porque o CISO que trabalha só apagando um incêndio, a gente já não dorme normal, porque a gente não pode parar nunca, toda hora pode chegar um alerta. Agora, se você não tem nem a tranquilidade de conseguir se antecipar o que vai acontecer, a sua vida vai ser bem difícil. Então, acho que é um ganha-ganha para todo mundo, para nós e para o negócio. Perfeito. Rodrigo, como é que você convence lá os banqueiros a bancarem o investimento em cyber? Tem uma coisa muito importante, né, que eu acho que a gente tem que destacar aqui, que quando a gente fala do papel do CISO, claro, dependendo da instituição, dependendo do cargo que aquela pessoa está ocupando, mas quando a gente está falando ali da alta direção e você senta com a alta direção para conversar, hoje o CISO ele tem que ter a cabeça dele dividida em 2 partes, que é o que no mercado aí o jargão é a ambidestria. Então, metade da tua cabeça, metade do teu tempo você está tocando o BAU, o dia a dia ali, e a outra metade você está conectado no negócio. Então, a primeira coisa é, para onde a tua empresa está indo? Qual é o segmento que você trabalha? Lógico, você sabe. Puta, então, eu trabalho em meios de pagamento. O que está vindo de novo em meios de pagamento? Então, a gente viu a revolução que o mundo viveu aí com a chegada do Pix, e aí muita gente parou para olhar o Pix e falou, cara, meu negócio vai acabar. O Pix veio para transformar. Só que, além do Pix, vão surgir uma série de processos, novos protocolos de meio de pagamento. Se você não estiver conectado com os seus pares na área de negócio, entendendo para onde a empresa está indo, quais são os novos produtos, os novos processos que vão ser desenvolvidos, o CISO ele não consegue conectar e conversar com o board. Acho que esse é o primeiro ponto. Quando a gente fala do convencimento, pensa na cadeira do executivo. Cyber é mais um risco corporativo. Não dá para eu chegar lá e dizer, os riscos de cyber são os mais importantes do mundo. Vamos pegar o Fórum Econômico Mundial? Ele traz lá os 10 maiores riscos do mundo. Agora incluíram pandemia, né? Porque isso não era mapeado. E aí, quando você olha para aquilo, você vai ver lá que tem, tanto no curto prazo, 2 anos, e no longo prazo, 10 anos, você vai ver lá, cyber, segurança e fraude. A gente tem acompanhado o mercado. A gente tem visto aí de 2024 para cá, o que a gente não viu de tão grande em fraudes nos meios de pagamento. Né? Imagina uma ação de 5 horas conseguir desviar 1 bilhão e 700 milhões. Né? E isso atrelado a grupos brasileiros, né? Sem citar nomes, aonde no passado paravam uma cidade, né? Que era o tal do ataque do cangaço, para roubar um carro forte e, no final, ter ali dentro 15 milhões. Parar uma cidade inteira.
De repente, em 5 horas, com um grupo ali de hackers, você faz uma... Então, isso é tendência. Então, para onde a gente está indo? Sem risco de tiro, né? Sem risco de tiro. Né? Quem está tomando tiro é o CISO. Né? Esse aí está tomando tiro. Então, com posse de todas essas informações, e a hora que você consegue descrever tudo isso num convencimento para um board, você vai competir com risco financeiro, você vai competir com risco de outra unidade de negócio. E aí, a questão é, você tem que levar aquilo muito bem trabalhado, muito bem exercitado, e a pergunta que você vai escutar é, como a gente mitiga isso sem investimento? Eu consigo reduzir esse risco? Olha, a gente já estressou, a gente já tentou assim e tal. Esse caso aqui específico, a gente não tem alternativa. E eu gosto muito de caso de uso. Vou compartilhar uma experiência que eu acho que isso foi fantástica. Né? No ano de 24, eu fiz um comitê. Era bimestral, numa antiga casa que eu estava. E a gente elevou um slide para falar de score de risco. E o presidente olhava aquilo e ele ficava desconfortável, e lá a gente colocou, olha, o score de risco nosso é X. Com essa nota, a nossa probabilidade de um ataque de ransomware é X vezes menos ao pior player da nossa indústria que está com o indicador X. Aí ele falou, bom, então o que você está querendo me dizer é que a nossa resiliência está melhor do que esses X concorrentes, e esse último aqui, ele está com um problema sério. É isso aí. Ficou aquela coisa no ar assim, puta, acredito ou não acredito? Beleza. Passou, foi até um player que sofreu um ataque aí em 24, de varejo, que vocês vão saber disso, vão lembrar, né? Não vou citar nomes. E aí, quando eu cheguei na reunião, ele falou, cara, você é a mãe de Iná, você preveu esse ataque. Foi uma gozação até comigo. Era e uma aí empresa eu falei, do Sul, não? Não, esse foi em 21. Antes. Esse foi em 21. E aí, no final da história, não é mágica, não é previsibilidade, é resiliência cibernética. O cara que estava com score de risco na faixa do básico, é claro que ele vai sofrer mais ataque, a probabilidade de ataque, de um cara que está no nível avançado. E aí o caso de uso é legal, porque, às vezes, a linguagem, por mais que você tente conectar uma linguagem adequada, existe a dúvida. E aí, de novo, ou é um acontecimento, ou é um indicador, né? A gente falou muito do convencimento. Pô, mas aquele dinheiro que eu coloquei lá, do teu plano diretor do primeiro ano, o que ponteiro mexeu? Está aqui, ó. Todos esses indicadores melhoraram. Meu amigo aqui me ajudou com a correção de vulnerabilidade, né? Fomos corrigir só o que tem exploited conhecido, então, se diminui o risco, eu não preciso corrigir as 30 mil, eu corrigi essas 200 que afetam diretamente o meu negócio e botam o meu negócio em risco. E aí o convencimento vem, né? Confiança é experiência na linha do tempo. E experiência na linha do tempo, para uma boa estratégia, são indicadores que tragam realmente o quão você evoluiu. Então, acho que o convencimento é um conjunto de fatores, mas a ambidestria para o CIS é fundamental para ele entender o novo mundo, para onde a empresa está indo e para onde você tem que caminhar. E desdobrar isso, né, numa visão até de OKRs, ali, numa visão de agilidade com os seus times. Porque o cara que está ali na ponta, trabalhando numa frente de gestão de identidade, ele tem que entender que uma credencial que não está sendo monitorada ou exposta, ou que não tem um MFA, que a gente sabe também que em 24, o meu amigo aqui do BPO, o BPO foi alvo, de novo, desse mesmo grupo brasileiro, que o objetivo era um determinado core de pagamento. Então, acho que é isso, tentando trazer aí numa visão prática mesmo. Perfeito. Diogo, como é que você pode recomendar um... Eu não sou CISO. Não ia terminar a pergunta. Como é que você pode recomendar para o CISO uma estratégia mais eficiente para ele convencer o board dele? Se eu fosse um CISO, eu acho que eu começaria por vantagem competitiva. Então, entender regulamentação, entender o mercado, entender o que meus concorrentes fazem. E aí eu vou usar também um caso de uso aqui, de um cliente nosso, que fornece software para as procuradorias, e ele roda o sistema dele dentro da procuradoria, dentro do data center da procuradoria. Então, ele é responsável por aquilo que ele está colocando para rodar lá.
E dentro desse processo licitatório não existia um due diligence, de fato, em cima de gestão de vulnerabilidade e de exposição a ataque. De melhores práticas de configuração, de hardening, não existia, existe, mas não no nível que a gente gostaria que fosse. E aí o trabalho junto com esse cliente está começando a influenciar o processo licitatório, e aí para ele isso tornou uma vantagem competitiva, porque ele hoje, frente aos concorrentes dele, ele demonstra proveniência, origem de todos os pacotes, todas as aplicações que ele coloca lá dentro, demonstra toda a rastreabilidade da cadeia, gestão de vulnerabilidade, como ele faz, qual é o SLA, qual é o tempo, quais são os critérios. Então, isso virou uma vantagem competitiva para ele. Então, eu acho que essa é uma linguagem que o board entende. E quando a gente vai para o setor bancário, adquirentes, a gente tem resoluções novas. Eu vou pegar a cola. Eu sei que o número não quer dizer nada, né? Mas como eu estudei o negócio, eu vou falar o número aqui. Então. A gente tem a resolução BCB 538 e CMN 5274. Elas entraram em vigor 1º de março, então isso é do final de 2025, eu acho, que saiu. E o prazo delas entrarem em vigor, a data foi agora 1º de março. E ela dá uma resolução, basicamente dá uma virada na forma como a gente olha a parte de evidências e trata a parte de segurança, que agora você precisa prover evidências de que você tem o processo e que você está tempestivamente tratando, de novo, vou ficar no meu recorte, vulnerabilidades. Então, isso muda, e você precisa guardar essas evidências por 5 anos. Então, você precisa ter rastreabilidade de toda a cadeia de software, sua e dos fornecedores de serviço. Então, a instituição financeira, agora, ela passa a ser responsável, não mais o fornecedor de software, então ela precisa tomar esse cuidado. Ela é a ponta mais forte da cadeia, então eu acho que está correto. E eu acho que esse é um grande motivador, talvez, para o board, de se adequar, porque eu acho que a partir de agora a gente vai ver 2 tipos de instituições financeiras. Tá? Aquelas que vão se adequar e que vão prover as evidências e vão disparar na frente, e a gente vai ter aquelas que vão ter no PDF, como sempre tiveram. Tá? E aí o investidor ele não quer PDF, ele quer evidência, porque o Banco Central quer evidência. O investidor quer evidência, o adquirente quer evidência, e o PDF não vai mais fechar a rodada. Tá? Então, acho que esse também seria uma grande forma de convencer o board a tratar a segurança. Perfeito. Tonon? Só complementando bem rápido, eu acho que qualquer nível executivo ele não pode trabalhar de forma reativa. Nosso papel tem que ser preventivo. Acho que aqui, em segurança da informação, a gente tem 2 vetores muito claros que a gente tem que tratar. Primeiro é fazer o melhor esforço para que o risco fique dentro do apetite da organização, ou seja, dentro de um nível aceitável. De novo, toda organização tem um apetite ao risco, e a gente tem que estar preparado a reagir para reagir a incidentes. Porque não se discute mais, isso aí foi tema e já virou até jargão, né? Se a gente vai ou não ser atacado. É quando, em que intensidade, se vai ser direto a nós através da cadeia de suprimentos, que é um dos maiores vetores, mas o fato é que a gente vai ser. Eu acho que qualquer executivo, em qualquer área de segurança da informação, não é diferente. A gente tem que mostrar o nosso valor fazendo proatividade, né? Olhando para frente, fazendo uma previsibilidade. Essa previsibilidade não é ser mandinar nem ter bola de cristal, mas é ter mecanismos claros que a gente olha para o que está acontecendo no mercado e, dado alguns indicadores, nos dá clareza de para onde as coisas estão indo. Curiosamente, a gente também acertou na mosca, sim, em alguns da cadeia de suprimento. É normal isso acontecer. E aí você tem que ter um plano de ação robusto para tratar aquilo, porque é inevitável, uma hora vai acontecer. Bom, hoje a gente tem um cenário das empresas de uma grande pressão por inovação, principalmente depois do fenômeno da inteligência artificial, né? Como é que você acredita que o CISO pode equilibrar, né, essa pressão por inovação e velocidade do negócio com as necessidades de manter os níveis elevados de proteção e governança? Acho que a questão de inovação acho que é diária, né? Acho que a gente não tem que trabalhar em conjunto ali, porque o negócio, e aí, como bem diz os meus colegas aqui, colocaram que a gente tem as concorrentes. E as concorrentes estão sempre fazendo essas inovações, estão sempre fazendo boas entregas, e a gente precisa estar sempre competitivo no mercado. Então, para isso, acho que o CISO ou o BISO, né, que é o meu papel ali de estar junto com o negócio,
além de viabilizar, a gente tem que trabalhar muito em conjunto com equipes multidisciplinares para entender. Eu digo que a gente até brinca, né? Eu falo que existe sempre um sonho e esse sonho precisa se tornar realidade. Então, para que ele se torne realidade, a gente precisa estar ali sempre muito próximo para poder fazer isso acontecer. E com a ajuda da IA, ela veio para facilitar muitas das vezes alguns jargões que a gente não tem ali de estar olhando ou conseguindo fomentar. Hoje a gente tem uma escolha de maneira global de uma IA, né, de um navegador, a gente faz trabalho muito em conjunto ali. Não vou colocar o nome, mas a gente acaba fazendo bastante trabalhos e hoje ela tem facilitado muito o nosso cenário na questão das entregas e na questão da logística ali quando vai fazer e até mesmo para abastecer quando realmente ali a gente já está tendo uma diminuição dentro do nosso produto. Então, isso para a gente tem gerado ganhos ali na questão de entrega de logística e a gente não perde no reabastecimento hoje para a entrega para o cliente. Então, é uma das conquistas. Apesar da gente estar ainda ser muito novinha de empresa, está no 5º ano e está indo para o 6º, a gente está tendo uma crescente muito rápida. Então, assim, até pouco tempo, a gente tinha 200 lojas há 3 anos atrás. E hoje a gente já tem mais de 700 lojas. E aí, a cada esquina, eu digo que está igual a igreja evangélica, né? A cada esquina tem um OXXO ali acompanhando muito em conjunto ali o cenário. Então, e para isso, a gente, além de ter pessoas, a gente precisa também ter otimização dessas entregas, e a IA tem facilitado muito, não só internamente, dentro da Hold, que são poucas as pessoas que trabalham dentro da Hold, mas ela tem trazido também entregáveis significantes ali para toda a parte de abastecimento e dentro do nosso CD, que é o centro de distribuição. Então, uma carga, quando embola ali dentro do nosso step da esteira, automaticamente eu paro toda a minha orquestração ali do meu cenário. Então, eu tenho desde uma loja que me pede um item, onde eu vou fazer uma separação de 1 a 2, e desde outras que me pede de caixas e caixas para poder fazer a entrega. Então, para isso, eu tenho elas para poder me facilitar no dia a dia. Perfeito. William, como é que é a questão na questão aí do BPO, né? Já visto que o BPO foi um dos setores bastante, vamos dizer, impactados pela inteligência artificial, né? Eu costumo dizer que ele ama IA. E, assim, não dá para ir contra, pelo contrário, na verdade, eu acho que a gente começou a incentivar que se use até em outras áreas, mas essa ideia de usar e segurança junto, para você ter ideia, a gente começou, deu exemplo aqui no começo, da IA fazer atendimento, isso é maravilhoso, todo mundo adorou, mas hoje, para você ter ideia, a gente usa IA até na monitoração de câmeras de segurança. Então, a gente consegue ter políticas de mesa limpa no call center, que a pessoa não pode usar um celular, não pode usar uma série de coisas. E o volume que a gente tem de atendimento lá, é impossível ter pessoas verificando. Então, hoje a gente já tem uma IA que ela reporta quando pega alguma coisa, e aí sim eu tenho uma pessoa utilizando. Então, a gente incentiva muito lá que, assim, vamos usar a IA, mas ela não substitui pessoas, ela ajuda a pessoa a render mais. Então, as áreas começaram a gostar disso, estão colocando de maneira consciente, elas acabam nos procurando, falam, pô, como é que eu posso colocar aqui de maneira segura, que vai me ajudar mais? Tem alguma ferramenta que, como a gente responde para a Espanha, responde para um global, o global já está indo por algum caminho, eles podem nos indicar alguma coisa, então isso ajudou muito, porque a gente conseguiu tirar aquela ideia de que segurança da informação só fala sim ou não. Então, eu falei, cara, nos envolve antes. Se não envolver antes, vai chegar no final, eu sou obrigado a analisar, falar é seguro e não é. E aí, isso impacta o negócio, a gente entra naquilo, pô, não pode. Mas se eu não entrar, o cliente não entra, aí é financeiro. O que vai fazer? Vai fazer com risco? Pô, vamos trabalhar junto. Então, mas eu acho que assim, não dá para a gente parar a inovação, e a inovação ela é rápida, cada hora é mais rápida. Com IA agora, você pega uma pessoa que ela está num cargo, não sei, ele é um office boy, de repente, ele falou, cara, eu parei numa IA aqui, desenvolvi um script aqui que vai melhorar o atendimento no call center. Cara, calma, vamos lá, vamos junto, tem uma esteira de segurança aqui, vamos desenvolver junto. Vocês têm serviço de segurança gerenciado também lá dentro do sistema de vocês? Tem. E hoje o BPO, o CSO consegue agir em relação ao ataque via inteligência artificial, principalmente agora com a IA agêntica, ela consegue monitorar os ataques através de inteligência artificial? Na verdade, você tem que usar a inteligência artificial para monitorar os ataques, porque o volume está muito alto hoje em dia. Não tem como, agora é ataques massivos, né? Não tem como você analisar tudo com uma pessoa, porque o volume de falso positivo que você tem é gigantesco. Então, a grande parte da segurança ela é de um time global, a parte de Red Team, ele é globalmente. Então, a gente tem gente aqui no Brasil, mas tem gente no mundo todo. Porque se você tiver só com pessoas na ponta,
vai escapar alguma coisa, porque hoje em dia o volume está muito alto. Então, eu acho que o caminho é esse, é não ir contra a inovação, é tentar ir junto, porque assim, é muito rápido e só tende a acelerar mais e mais, né? Perfeito. Rodrigo, o sistema financeiro é altamente dependente de inovação, né? Todo dia tem uma novidade, né? Como Muito. você falou, a Pix parece que já até é uma coisa do passado, né? Já foi, Já foi, já era, né? Mas o tema de inteligência artificial, eu quero dividir ele em 3 partes aqui, que eu acho que é o dia a dia do CISO quando a gente fala sobre esse tema. O primeiro ponto foi a questão de o uso da inteligência artificial como uma ferramenta colaborativa dentro da empresa. Então, isso já passou. A empresa já foi lá, já definiu, ela implementou uma política e deu o letramento para os seus colaboradores, e a regra é essa. Então, passou. Segunda parte, visão negócio. A gente vai falar de múltiplos agentes de inteligência artificial trabalhando na construção de novos produtos e de novos serviços. Esse é o hype agora. E aí, quando a gente olha para dentro da empresa, o que a gente tem que ter? A gente tem que ter uma fundação de inteligência artificial. O que é essa fundação? Você vai ter ali toda a parte de infraestrutura, toda a parte de segurança da informação e governança, e dados, né, que vão ser consumidos. Feito isso, você criar, com essa fundação criada, e você tem ali os guardrails, e aí vamos fazer uma analogia com o mundo de APIs, que já passou também. Como é que a gente, hoje não, né? Como é que a gente passou a proteger a API lá atrás? Então, a gente tinha API pela empresa inteira, seriam os agentes hoje. Cada um criando um agente aqui, outro ali. Não pode. Tem que ter uma governança. Aí, olhando para as APIs, a gente foi para o API Gateway. Centraliza. Vamos entender o que é. Mas eu ainda estou seguro? Não estou seguro. Eu preciso do API Security. Nada mais é que você colocar dentro desse processo de segurança. Os agentes de inteligência artificial, a gente está vivendo esse mesmo momento. Então, você tem que ter a fundação, você tem que ter os guardrails, e aí olha para a visão de segurança. E aí, uma unidade de negócio, quando ela tiver uma demanda de uma criação de um produto, de um processo, ou até a utilização de algum tipo de inteligência artificial de algum produto, ele vai conectar com um time de engenharia que atende ele, e aí a gente vai conseguir construir um processo dentro do que a gente chama ali da governança. E aí, complementando esse item 2, quando a gente fala de meios de pagamento, a gente está num momento onde o mundo está pensando em protocolos de meio de pagamento totalmente orquestrados por inteligência artificial. É o que a gente vai ver nos próximos anos. Então, é um mar aberto isso. Grandes players de tecnologia entrando no mundo de meios de pagamento. Essa é a tendência. E aí, a parte 3. Agora, vamos aterrissar em cibersegurança. Você comentou, com a escalada de ataques. E aí? E a gente trabalhando com uma mentalidade de segurança antiga do ambiente on-premise. Só que hoje todo mundo é cloud first, tudo é script. Então, o desafio, equipe com mentalidade de cloud, com mentalidade de inteligência artificial. Então, esse é o mindset que a gente vem trabalhando nas equipes. E toda a solução hoje, acho que se eu perguntar aqui, todo mundo vai levantar a mão. Todas as soluções que a gente consome hoje dentro do portfólio de segurança tem uma inteligência artificial embutida. Qual é o desafio? Como é que a gente orquestra tudo isso? E aí você perguntou de serviços gerenciados, né? Vamos pensar no SOC. Cara, como eu começo a pegar meus casos de uso e colocar em processos de automação, usando inteligência artificial para que eu tenha ali menos trabalhos manuais e que os times de SOC possam pensar cada vez mais em gerar inteligência e botar isso numa esteira de que aquilo que for básico é totalmente automatizado com inteligência artificial. Então, eu diria que esse é o momento que a gente está vivendo numa cadeira de CISO, mas é a realidade e isso está muito forte mesmo. Diogo, como é que seus clientes enfrentam esse desafio da inovação vis-à-vis os investimentos das empresas em cibersegurança? Tem até algumas pesquisas do Gartner aí que mostram que 80%, 90% da verba de investimento das empresas vai para dar suporte e manutenção da própria infraestrutura, e que sobra muito pouco para investimento em inovação, né? Eu acho que sim, é inegável o valor da inteligência artificial no dia a dia, no trabalho. Ela oferece, sim, riscos, também oferece diversos benefícios. Tá? Eu acho que a gente está engatinhando ainda frente ao que dá para construir, o que a gente vai ver. Então, falou sobre meios de pagamento, né?
focados em IA. A gente está vendo também plataformas que prometem aí que no futuro vão fazer compras para nós usando IA. E aí, como é que funciona essa interação, né, do processo de compra direto com a bandeira e qual é o papel da bandeira dentro desse universo. Então, eu acho que é bastante desafiador, mas eu acho que a inteligência artificial, se bem aplicada e com guardrails, eu acho que ela, sim, deve ser usada e traz benefícios, principalmente com o volume de dados que a gente processa, e acho que é onde ela se encaixa muito bem. Tá? Do nosso lado, a gente tem um laboratório começando, que tem o objetivo de detectar vulnerabilidades antes da vulnerabilidade ser publicada. Porque toda vez que uma vulnerabilidade é publicada, na verdade, o desenvolvedor já foi notificado da vulnerabilidade, ele já trabalhou numa correção, então existe um acordo de cavalheiros, né, que o pesquisador de segurança descobre, mas ele não torna público até que exista o fix. Então, quando a gente monitora esses repositórios de código, a gente já vê indícios de que uma vulnerabilidade está sendo corrigida. Então, é possível, e a gente, em algumas tentativas, em alguns laboratórios que a gente fez, a gente teve sucesso em algumas situações, de aplicar uma correção de uma vulnerabilidade que ainda não estava publicada. Então, quando ela foi publicada, a correção já havia sido aplicado do nosso lado, tá? Simplesmente por monitorar o que está acontecendo no repositório. Então, assim, eu acho fantástico, ela oferece riscos, acho que para dar um exemplo aqui, para ficar bem tangibilizado, né, o tamanho do risco, nosso pesquisador de segurança mandou hoje para mim informação de quanto tempo levava para sair um exploit de uma vulnerabilidade, sei lá, 2 anos atrás. Era meses. Hoje é questão de dias, e a projeção para esse ano é de horas. Ou seja, vulnerabilidade publicada, daqui em questão de horas já tem um exploit disponível e já tem alguém testando, né? Então, acho que, assim como ela é usada dessa forma, a gente tem que usar do nosso lado também para se proteger, porque essa janela fica cada vez mais curta, né? Então, lá a gente está olhando dessa maneira, né? Como é que a gente acompanha esse passo, porque a gente já viu isso acontecer, né, diversas vezes, de outras formas, e a tecnologia sendo usada de ambos os lados. A questão é acompanhar, tem que fazer parte do movimento e aplicar ela. Tonon, como é que é a questão lá da inovação na Volkswagen, né? Já visto que a Volkswagen Financial Services nasceu para atender o ecossistema da Volkswagen, né? E hoje a coisa se ampliou e está aberta no mercado. Aí você está largado no mar aberto, né? Como é que é a questão hoje da conciliar a inovação com a cibersegurança? A inovação e a transformação é uma necessidade para qualquer negócio. É questão de sobrevivência. Na linha, acho que do William comentou da ambidestria, não lembro se foi o Rodrigo ou o William na primeira rodada, é exatamente isso. Qualquer organização para sobreviver no futuro, e a gente está cansado de ver aí os exemplos clássicos, né, de programas de MBA, onde fala sobre empresas que desapareceram, e que preconiza exatamente essa postura de ambidestria, você saber tocar o BAL, enquanto você olha para frente, enquanto você olha para o futuro. E hoje o futuro não é só olhar novas necessidades de transformar a cadeia produtiva, de transformar os hábitos de consumo, mas é olhar para a cadeia como um todo, inclusive na questão de risco cibernético. Se a gente não fizer isso, seja qual for a organização, qual for o negócio, se ela não for cada vez mais digital, ela está fadada ao fracasso, ela não vai conseguir exponenciar seu negócio. Se ela não olhar a segurança, o risco é absurdo de, mesmo ela ser um expoente em qualquer ramo de atuação, ela simplesmente virar um Titanic, né? Na primeira cruzada do oceano. Então, acho que esse é o paradigma, esse é o paradoxo que o mercado todo vive. Isso não é uma exclusividade nossa, do segmento financeiro, mas é no geral. E óbvio que quando você está tratando do aspecto dinheiro, né, onde o dinheiro é o seu produto, essa preocupação é ainda maior. Já visto o que aconteceu nos ataques do ano passado no sistema financeiro brasileiro. E aqui a gente falou de 5 horas, mas, na verdade, se você pegar o maior volume, eles foram nos primeiros minutos. É absurdo. Foram em 15 minutos, né? Exatamente, é absurdo. Então, a gente teve quase 1 bilhão em 15 minutos. Percebam que isso, do ponto de vista humano, ele é impossível de ser gerenciado nessa velocidade. Então,
fazendo uma analogia, né? Eu tenho um amigo de faculdade que ele teve 3 filhos. E aí, num churrasco de faculdade entre amigos, perguntaram para ele: pô, mas 3 filhos nesse mundo cruel? Ele falou: cara, se eu tiver só um, vai proliferar o lado ruim da força. Eu quero dar uma boa educação e fazer os meus filhos dominarem, né? E é assim que a gente devia pensar. Acho que é uma analogia que a gente tem para fazer aqui, para a inteligência artificial, para todos os outros desafios, temos que ser protagonista, sempre pensar à frente. É isso que nos vai fazer mais resilientes, que vai nos fazer mais fortes e preparados e tornar o negócio mais lucrativo, perene e sustentável. Bom, pessoal, a gente está chegando quase ao final aqui do nosso painel, então eu gostaria de abrir aí para as perguntas da audiência. Quem quiser fazer alguma pergunta, é só levantar a mão que a nossa recepcionista levará o microfone até vocês. Quem se candidata, como eu falei, não façam fila, um por vez. Bom, como o pessoal aqui está inibido, então eu vou pedir para que os nossos palestrantes deem uma mensagem final, né? Como é que vocês poderiam transmitir aqui para a nossa audiência a mensagem final em relação ao tema. Então, você quer começar, Milena? Bom, acho que a mensagem final é que todos nós somos profissionais de segurança e cyber, sabemos os desafios, não temos que ter inimizades, os obstáculos estão aí, mas a gente tem que trabalhar muito em conjunto para que a gente tenha em pró não só que a gente é o nosso próprio cliente, independente de qualquer local onde nós estejamos, em qualquer negócio. Então, sempre pense de maneira positiva e, apesar de sabemos que a cada segundo existe uma nova anomalia ou existe um novo incidente ou um novo ataque, a gente precisa ter sempre o guardião ali do pensamento do lado do mal e do bem e que a gente sempre busque o conhecimento através de pessoas tendo network, conversa diária, porque é o que vai ser o que vai revigorar o nosso dia a dia para que a gente possa desvencilhar qualquer obstáculo. Então, é um recado que eu passo para todos vocês. Obrigado. William. Acho que sobrou pouco para falar do que a Milena falou, mas acho que é isso. A gente está eu considero que a gente está numa nova fase no último ano aí dos CISOs. Eu não vejo mais os CISOs com aquela ideia de um estar competindo com o outro ultimamente, até porque, como falam, o volume dos ataques são muito grande e quem está do lado negro da força, os hackers, eles não têm ética. Eles estão trocando informação, testando de qualquer jeito. Então, hoje em dia, eu acho que você ter um grupo forte de pessoas, ter um network interno ali entre os CISOs é um ganha-ganha para todo mundo. Porque, hoje em dia, você está no dia ali, às vezes você está com algum problema ali, que você vai conversar com alguém, a pessoa, numa dica ali, te ajuda muito ali. Então, eu acho que é isso. A gente está numa fase nova do CISO. Eu adorei o que meu amigo falou aqui, que você aprende a literalmente falar 2 línguas. Metade do dia você fala quase que um R232 ali, só sopa de letrinhas. O resto do dia você vai falar a linguagem do board ali, que é para o CISO se vender também e estar sentado ali na mesa de quem decide. Vai transformar a vida de todo mundo aqui mais fácil. E eu acho que a gente só tende a crescer com isso. Rodrigo. Bom, acho que na prática é isso, né? A gente tem os insumos, né? Quando a gente olha ali para dentro da nossa empresa e do dia a dia, então é saber trabalhar esses insumos para que a gente crie ali um plano diretor eficiente, que ele entregue ROI, e o ROI é resiliência cibernética, né? Não é dinheiro vivo na mão. Isso é super importante, né? E conseguir mostrar, ter uma boa gestão de indicadores, os indicadores vão mostrar o como a gente vem melhorando na jornada. Ter bons parceiros, bons fornecedores, né? E aí a gente está aqui num painel onde a gente tem fornecedor, e isso é legal, né? A gente conseguir ter gente boa, a gente não faz nada sozinho. Acho que a comunidade de CISOs, ela cresceu muito, a gente troca muita experiência, então tem muita parceria, tem muitos encontros aqui, né? Muitos grupos, então a gente debate quase todo dia ali nos grupos, todo alguém pedindo alguma coisa. Então isso é importante e realmente a cabeça, né? Aí o profissional, ambidestria, é olhar para o futuro, olhar para o negócio da sua empresa, para onde ela está indo, e você tem que ser metade business e metade segurança. Acho que a cabeça tem que trabalhar assim. Acho que é isso. Perfeito. Diogo, suas considerações finais? Acho que eu queria agradecer pela oportunidade e dizer que estou muito feliz de ver o nível de maturidade dos CISOs. Eu sou um não CISO, né? Então é a minha primeira experiência num painel com essas figuras e gostei demais. Parabéns pelo nível de maturidade aí do trabalho de vocês. E contem comigo. Perfeito. Então,
Os últimos serão os últimos. Sempre. Quando eu cheguei na Volkswagen Financial Services, eu criei a gente tinha que fazer uma mensagem de welcome, né, para a organização. Todo executivo faz isso. E a minha frase de efeito ao final, mas não é uma frase de efeito, só é o que realmente eu penso, foi, depois da minha mensagem, um slogan que eu uso até hoje: juntos somos mais fortes. É o que eu acredito de fato, acho que é o que a gente vem fazer aqui, trocar experiência. A cada vez que a gente vem para cá, a gente aprende um monte, né? Porque fazer painéis, ministrar aula, é a melhor forma de você aprender. Você amplia tantos horizontes, né? Sua mente. Enfim, gratidão pelo convite, pela oportunidade de estar aqui. E acho que é isso que eu acredito, e fica aqui o convite para todos, né? Que a gente trabalhe mais em conjunto sempre, porque essa resiliência ela é tão forte quanto a capacidade da força conjunta desse grupo e de todos que estão no mercado. Acho que é isso que faz a diferença. Terminou 0-0-0-0, hein? Isso é que é precisão. Bom, pessoal, gostaria de pedir uma salva de palmas para os nossos painelistas.